Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No dia 22 de novembro, nós comemoramos o aniversário de Amélie Baudet, a viúva de Allan Kardec. Sem ela, muito do trabalho de codificação poderia ter se perdido nos anos que se seguiram à morte do seu marido. No programa de hoje nós vamos falar sobre ela e ainda vamos refletir sobre o quanto a hipocondria e o autossugestionamento negativo podem diminuir a nossa qualidade de vida. E nós vamos falar também sobre o tema Não julgueis, para não serdes julgados. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, Caibar Schutel. Curta esse vídeo, deixe os seus comentários, deixe sugestões de temas que você gostaria que nós comentássemos e compartilhe o link com os amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem esclarecedora do Espiritismo. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução, para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta a fim de utilizarmos a vontade própria na edificação de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve sempre aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos constantemente. Se erramos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós mesmos melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. A artista, poetisa e professora francesa Amélie Gabrielle Baudet entrou para a história como Madame Rivail, por ter se tornado esposa do também professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele, que foi, no século XIX, um influente educador, autor e tradutor francês, e que depois, quando passou a se interessar pelos fenômenos sobrenaturais das mesas girantes que aconteciam na Europa daquela época,
e passou a se dedicar à investigação criteriosa de tudo o que estava acontecendo ali, iniciou uma nova etapa da sua vida e adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque ele soube e teve o conhecimento de que era um nome seu em uma antiga encarnação. E aí, Allan Kardec, sempre amparado e sustentado pela força de sua esposa Amélie Baudet, tornou-se o codificador da nossa doutrina espírita. Portanto, Amélie Baudet foi, sem sombra de dúvidas, uma personagem fundamental para a implantação da doutrina espírita no nosso planeta. Como esposa de Allan Kardec, ela foi a maior incentivadora do trabalho do marido, não permitindo jamais que ele esmorecesse diante do cansaço, diante das dificuldades, ou mesmo diante das inúmeras críticas vindas de pessoas que tentavam colocar em descrédito o trabalho dele. Kardec era, sem dúvida, um homem muito inteligente, culto, respeitado no meio acadêmico há muito tempo já, preparado para a missão que havia vindo realizar. Ele nunca abandonou o espírito científico quando foi começar a abordar os temas voltados para a espiritualidade e se manteve sempre fiel ao seu ideal de trazer a verdade e comprovar todos os fatos. Mas ainda assim, ele passou a sofrer com a incompreensão de muitos ao seu redor quando ele decidiu publicamente se dedicar ao trabalho da codificação. E foi Amélie, a sua companheira de todas as horas, para que tudo pudesse transcorrer bem, para que jamais uma missão que traria impactos tão importantes para a humanidade ficasse sem se concretizar. E ela teve uma grande importância também após o desencarne de Allan Kardec, porque ela assumiu com coragem e força a gestão de todo o acervo que havia sido deixado pelo marido. Cartas, livros originais, documentos importantes, que inclusive já corriam o risco de se perder devido à atitude criminosa de algumas pessoas que atentavam contra a divulgação das verdades que haviam sido trazidas pelos benfeitores espirituais através do trabalho de Kardec, assim como também Amélie conseguiu proteger esse acervo todo contra a deturpação do sentido verdadeiro dos textos originais, o que também poderia ter desviado a codificação do seu propósito maior. Amélie Baudet nasceu em 22 de novembro de 1795 e, portanto, agora, em novembro de 2022, completamos 227 anos dessa data. Ela morreu em Paris no dia 21 de janeiro de 1883, quando já estava com 83 anos e já estava há 14 anos viúva de Kardec. Assim como Kardec, ela admirava a abordagem educacional criada pelo suíço Pestalozzi, um educador que propunha uma abordagem mais amorosa e respeitosa do que o que vinha sendo aplicado nas escolas da época, porque Pestalozzi reconhecia o universo e as habilidades do aluno como um ponto de partida para a construção do conhecimento, e isso combinava muito com os ideais do casal de professores Amélie e Kardec. De acordo com informações trazidas pelo pesquisador espírita brasileiro Silvino Canuto de Abreu, para que a gente saiba mais sobre o potencial de Amélie como professora, ele nos conta que ela se formou em Letras e Belas Artes e foi autora de livros didáticos quando ainda era solteira. Os livros são Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, em 1826 e O Essencial em Belas Artes, em 1828. Quando ela se casou com o professor Rivail, em 1832, ela já tinha 36 anos, e ela era 9 anos mais velha do que o marido. Em linhas gerais, nós podemos dividir, portanto, a vida pessoal de Amélie em 4 fases. Até 1832, enquanto era solteira, de 32 a 57 como esposa do senhor Rivail, de 57 a 69 como a senhora Allan Kardec, e ao final, já idosa, viúva, de 69 até 83. Se hoje nós temos acesso às verdades do Espiritismo que tanto consolam, elucidam a nossa alma, que nos mostram de maneira tão clara a importância da fé, do amor, da caridade para a nossa jornada espiritual, isso se deve ao planejamento sublime do plano espiritual, que sem dúvida permitiu que chegasse a hora para que a nossa humanidade
tivesse acesso à compreensão sobre os dois planos da vida, mas se deve também a Allan Kardec e aos espíritos benfeitores envolvidos na codificação. Se deve também aos amigos e médiuns que estavam encarnados naquela época e que colaboraram no trabalho de Kardec com tanto empenho. Mas também se deve, com galhardia, à nossa querida Amélie Baudet, companheira incansável de Kardec. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, já repararam que quando nos sentimos assim uma dor, uma coceira ou qualquer outro sintoma, antes de pensar em ir ao médico, nós já vamos correndo para o Google consultar? Da mesma forma, quando o médico nos indica o medicamento, né? Lá vamos nós ver, pesquisar sobre a bula daquele medicamento no Dr. Google. Pior, eu sei de gente que até discutiu com o médico em relação à informação divergente que leu no Google. Confesso que eu mesma já levei bronca do médico por causa disso. A pergunta que fica é: até que ponto este hábito moderno pode ser prejudicial? Eu penso que pode não ser uma boa prática, principalmente se já temos uma tendência para hipocondríaca, ou seja, tendência de sermos hipocondríacos. Sabe, aquelas pessoas, né, que intensificam os sintomas de um mal-estar ou de alguma doença já diagnosticada, é tudo exagerado. O acesso fácil à informação nestes casos pode trazer consequências desastrosas. Pois é, na nossa história de hoje, contada pelo espírito Hilário Silva no livro Almas em Desfile, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, embora, né, a nossa história se refira a um fato verídico contado na espiritualidade na década de 40, mas se refere
ele trata exatamente das consequências que podem levar a atos impensados de uma pessoa hipocondríaca. Começa com o nosso personagem Joanino Garcia, abrindo a janela, acreditando que naquele momento ele havia chegado ao fim, pois tinha lido numa obra médica sua própria sentença de morte, facilmente sugestionável. Há muito tempo ele vinha dando trabalho ao seu médico e, apesar de espírita convicto, deixava-se levar por impressões. Em menos de 2 anos, sentia-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por bronquite, logo ele se supôs um viveiro de bacilos de Koch, após ele ter lido um livro sobre tuberculose. Gastou muito tempo e dinheiro em exames e radiografias para descobrir que não estava tuberculoso. Mal se convenceu disto numa noite, ao se sentir trêmulo devido ao efeito de um medicamento, começou a estudar sobre a doença de Parkinson, e foi outra luta para que se desanuviassem a cabeça. E já ia contente assim alguns dias, quando foi acometido por uma intoxicação que lhe alterou a pele. Foi o suficiente para que ele se convencesse de que havia sido atacado pela púrpura hemorrágica, o que levou o médico e os familiares a um exaustivo trabalho mental para dissuadi-lo de tal pensamento. E naquele dia do início da história, Joanino via-se derrotado. O diagnóstico clínico, amigo da antevéspera, havia descoberto uma artrite reumatoide que deveria ser tratada. Sentado ao sofá, após leve refeição, Joanino se pôs a ler um livro sobre artrite, mas em seguida se levantou para tomar um pouco de água. Nisto soprou um vento, uma correnteza, que virou a página do livro que ele havia começado a ler. Voltando-se às primeiras linhas da página agora aberta, ele leu o seguinte: a moléstia assume a forma de dor pungente e agoniante. Geralmente a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invencível. A dor começa no ombro esquerdo, a refletir-se na superfície flexora do braço até as pontas dos dedos médios. Joanino, nestas alturas, rendeu-se completamente às impressões do que tinha acabado de ler e começou a gritar por socorro, acreditando-se em dor agoniante. Pensou na mulher e nos 4 filhinhos. Suava e sentia-se sufocado e, não podendo mais resistir, deixou-se levar pelos pensamentos de morte e acabou desencarnando. Desencarnado, já fora do corpo, em profundas preocupações, se viu diante de familiares em chorosa gritaria, provavelmente logo após que ele tinha deixado o corpo. Foi então que ele viu seu benfeitor espiritual, que o assistia, e o amigo espiritual o abraçou e disse: é lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Perguntou admirado o recém-desencarnado. Foi então que o mentor esclareceu: houve um engano, meu amigo. Os sintomas que leu no livro tratava-se de angina de peito e não artrite. Ao se levantar para pegar
o copo d'água, a corrente de ar virou a página. Na verdade, você possuía sim um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entretanto, com o peso da sua tensão mental. Só aí Joanino veio a saber que morrera antes do tempo em razão da sua sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. A lição, pessoal, ela embora um pouco antiga, e até um pouco pitoresca em alguns aspectos, devido ao exagero do nosso protagonista, deixa-nos um recado bem claro. Sim, devemos cuidar do nosso corpo e procurar um médico quando este é cometido por alguma doença, algum mal. Devemos nos medicar com disciplina e diminuir os excessos que praticamos contra o equilíbrio da nossa saúde. Mas tomemos cuidado com as facilidades trazidas com a internet, não nos deixemos levar por teorias ou casos que desconhecemos a origem. Não nos tornemos assim hipocondríacos. Pensemos que um dia chegará em que prestaremos contas ao alto. E o que será de nós se voltarmos para a vida espiritual antes de cumprir o que nos compete? Pensemos nisso e até o próximo encontro. Vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos neste programa Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a necessidade de não julgarmos o próximo em nenhuma circunstância, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, onde, nos itens 11, 12 e 13, os Espíritos da Codificação deixam-nos as seguintes recomendações. Não julgueis para não ser desjulgados, e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Estas afirmações estão baseadas nos seguintes evangelhos. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 13 a 11. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem do que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quantos aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estavam ou onde estão todos os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar.
A sentença de Jesus, atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. A reprovação lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois objetivos. Primeiro, reprimir o mal, ou segundo, desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem culpa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro propósito de reprimir o mal pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em absoluto sentido este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se combata, se destrua o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até entre os seus seguidores em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. E concluem os espíritos da codificação. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe. É aquela que se apoia no exemplo que dá somente do bem, isto é, o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Amigas e amigos, todos nós que dizemos ser cristãos, seguidores dos ensinos e exemplos do Mestre Jesus, vivemos atualmente na transição da Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. São momentos na bendita Escola Terra que exigem cada vez mais a aplicação dos ensinamentos e exemplos de Jesus, que devem estar incutidos na alma e nos corações de todos nós. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. E se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.